foi uma das pioneiras na criação de conteúdo digital em Rondônia, quando nem nome tinha essa profissão. Com uma trajetória marcada por coragem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, hoje aqui no Orla 158 em Porto Velho, eu trago a minha amiga, influenciadora e jornalista Renata Vanier para uma entrevista. E aí, tudo bem, Rê? Ai, agora é melhor te vendo, depois de tanto tempo, né, Mari? Verdade, a gente se conhece há muito tempo, gente, mas a gente preparou umas perguntinhas pra Rê, bem descontraídas, pra gente conversar, matar a saudade, e ela tá sempre preparada pra falar um pouquinho, né, Rê? A gente tem que nascer pronta. Então vamos fazer umas perguntinhas pra ela. Rê, conta pra gente como era fazer um blog em Rondônia numa época em que essa profissão nem tinha nome. Eita, foi difícil. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Mari, você viveu um pouco disso também, né? Eu vim da comunicação, me formei em comunicação, trabalhava já na área quando eu decidi em 2009 criar um blog. E olha, foi chão. Não foi fácil, não. Hoje, Tudo era mato. Comecei quando tudo era mato, a gente nos falava, não tinha Instagram, né? Não tinha Facebook, não se falava em produção de conteúdo digital. E eu lembro exatamente o dia que eu estava trabalhando na rádio, eu trabalhava na rádio, e eu falei assim, eu vou criar um blog, mas eu quero um blog que fale sobre assuntos femininos, né? E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus, e falei, Deus, eu quero falar com mulheres, né? E aí veio o TPM, que não é atenção pré-menstrual, tá, gente? É tudo para mulheres. Mas vou te falar, foi chão. Não foi fácil, não. Fiz muito conteúdo, assim, trabalhei muito de graça, né? Hoje a gente vê um mercado totalmente diferente, né? Mas isso sempre foi minha paixão, comunicar, falar sobre esse universo das mulheres, ainda mais falando de moda e de beleza. E eu fazia isso com entusiasmo na época, com alegria. Eu fui muito feliz nessa época do blog, de verdade. Rê, conta pra gente como é pra você o impacto de saber que você ajudou a abrir caminho para as outras criadoras de conteúdo de Rondônia que estão aí hoje. Olha, eu me sinto de verdade uma pessoa agraciada por Deus em pensar isso. Muitas pessoas hoje não sabem disso, né? Porque a gente vem de uns anos atrás, e não vou falar muito para entregar a idade, mas eu fazer uma comparação de como era na minha época, na nossa época, trabalhar com o digital, né? E trabalhar hoje e ver a facilidade hoje com que não só meninas, mas famílias, tem mulher, tem homem, que estão conseguindo viver dessa área no mundo digital, né? Então hoje, às vezes, eu lembro muito, né, em palestras, quando eu vou dar palestras, entrevistas, encontro pessoas, a própria Thaís também esteve com a gente nesse movimento, lembrando desse movimento que a gente criou naquela época, quantos anos atrás? Tem uns 15 anos. Uns 15 anos atrás, a gente escrevia em blog, né? A gente criou esse movimento. E lembrar de que a gente fez história aqui. A gente fez muita história aqui nessa Porto Velho, no estado também como um todo. Inclusive com o lançamento, você veio com o digital e fazendo esse caminho inverso, porque do digital veio a revista .m, que era a revista feita, né, só por blogueiros, com blog na época, né? Nessa época aí já tinha, né, as pessoas já começaram a trabalhar com rede social, mas eu me sinto muito lisonjeada de pessoas, né, uma vez ou outra, como hoje, de lembrar assim, poxa, Renata, você foi pioneira, né, nessa área. Eu falei assim, eu fico muito feliz, porque era mais difícil, né? Tudo no começo é mais difícil. Então, hoje, pra pessoa que quer hoje trabalhar no digital, sabe que, nossa, não faz ideia de como que era quando a gente começou. E alguém tem que abrir o caminho para as outras passarem. E eu fico muito feliz, né, de ser uma dessas pessoas, né? Um tempo desse atrás, eu recebi uma pessoa em casa e ela lembrou isso. Um rapaz, ele falou assim, nossa, Renata, você foi pioneira no nosso estado. Né? E eu, olhando para trás, né, depois de tudo isso que eu vivi, das coisas, né, difíceis, da minha trajetória como comunicadora, jornalista, influenciadora digital, eu fiquei assim, falei assim, cara, valeu a pena. Rê, a gente sabe que você passou por um momento bem delicado recentemente e eu queria, assim, saber como foi para você encontrar forças para você continuar trabalhando, cuidando dos filhos, no meio do furacão que você estava vivendo. Olha, eu falo que é só por Deus mesmo. Eu, por mim, já tinha desistido, porque lá em casa eu sou a mãe, na minha casa eu sou a mãe, eu sou pai, eu sou provedora, né? Mas Deus sempre esteve cuidando de mim, né? Desde aquela época, em 2002, quando eu descobri o primeiro câncer, e agora com a recidiva no final do ano passado.
mesmo passando por tantas situações difíceis, eu vejo sempre muito cuidado de Deus na minha vida. Até na palavra dele, né, que fala que a gente não tá isento de passar por situações difíceis, e cada um tem sua história de vida, né? Todo mundo tem problema. Mas viver isso me abriu os olhos para muitas coisas importantes, né? E também me deu embasamento para eu hoje conversar com mulheres não só sobre beleza, sobre autoestima, sobre moda, mas como sobre saúde também, da importância da mulher se cuidar para cuidar do outro. Porque eu era essa mulher que eu cuidava de tudo, queria fazer tudo, abraçar o mundo com as pernas de todos. Então, assim, pra gente cuidar dos nossos, né, e de qualquer, né, nosso trabalho, pra gente trabalhar, cuidar da nossa família, né, a gente tem que estar bem. Então, passar por isso me permitiu também conversar com mulheres sobre esse assunto também. Já entrando nesse assunto tão importante, qual é o impacto que o projeto Foco na Peruca tem hoje ajudando tantas mulheres e que você pôde vivenciar isso pessoalmente? Eu conheci o projeto Foco na Peruca nesse segundo tratamento que eu iniciei, né, em janeiro, dentro da unidade do Hospital do Amor aqui em Porto Velho. E assim, eu já tinha passado por um câncer em 2022, eu fiz a rádio, eu fiz a químio, eu fiz a BRAC, foi um câncer no colo uterino, e eu não tinha perdido os cabelos. Quando eu tive a recidiva e eu comecei a fazer o tratamento, eu descobri que eu estava com metástase. E aí eu comecei a fazer um tratamento mais difícil, mais pesado, e na primeira consulta a médica já havia me falado, só, seu cabelo vai cair. E falar sobre isso, acho que pensar nisso especificamente era muito difícil, porque eu lembro que eu saí do hospital e eu até me emociono que eu falei assim pra minha mãe, como é que eu vou falar de beleza sem né, sem falar, já era muito difícil, né, continuar trabalhando, estar ali, mas enfim, mas como é que eu vou falar de beleza sem cabelo? Foi uma nova Renata que você teve que descobrir. Aí surgiu, né, e eu lembro que era como se Deus estivesse falando comigo ao meu coração que cabelo não... É porque às vezes as pessoas tentam minimizar isso, né? Ah, é só cabelo. Não é só cabelo. É a nossa identidade, é o nosso cuidado, é sobre nossa vaidade, sobre a gente se sentir bem. Não é só cabelo. Quando meu cabelo foi raspado, e 2 amigos meus foram raspar lá em casa, eu achei até que eu ia me sentir pior, né? E eu me vi uma nova Renata. E ali era como se Deus estivesse falando e eu estivesse sentindo verdadeiramente o que a maioria daquelas mulheres e homens e crianças passam dentro do hospital. Não só com a doença, mas também com essa questão de você mudar todo o seu visual. Você tem que se redescobrir, né? A pessoa ela se olhar no espelho e se enxergar. Ela é outra pessoa. Eu me tornei outra pessoa. E aí perder essa parte do cabelo foi muito difícil pra mim. E aí eu descobri o projeto Foco na Peruca, né? As meninas maravilhosas. Comecei a divulgar esse projeto dentro do Hospital do Amor. E aí eu lembro que um dia eu ganhei uma lace, porque todos os cabelos são cabelos naturais. Eu ganhei uma lace, eles dão touca, dão lenço, e é tudo doado, gente. A gente sabe que cabelo é caríssimo. E é tudo feito com cabelo humano. E então é um trabalho incrível que eles fizeram. E aí eu lembro que... Falando sobre isso, eu cortei, raspei o meu cabelo e doei o resto do meu cabelo. E comecei a falar sobre isso, e aí foi quando a Emily, uma influenciadora daqui também, falou, Renata, eu quero cortar e quero doar meu cabelo. E aí a gente começou a falar mais sobre isso aqui, levamos mulheres para dentro de uma loja aqui em Porto Velho para cortar o cabelo, né? Você vivenciou mesmo, nova experiência. Nova experiência. Né? Muitas seguidoras foram, a minha filha quer doar, eu não sei como é que corta, então... E as pessoas perguntam muito de mim sobre isso. Como é que tem que cortar o cabelo? Eles recebem qualquer cabelo com química, sem química? Referência, assim. Aí eu falei assim, não, gente, 10 centímetros já estão recebendo, pode ser química, homem pode doar. Meu ex-sogro foi uma das pessoas que já tinha cortado um cabelo antes e queria muito tempo doar o cabelo, e doou o cabelo. Participou, inclusive, de uma entrevista na Globo falando sobre isso comigo. E pra mim foi uma forma de falar com essas mulheres também, aliando tudo isso. A gente sabe, porque é diferente, Mari, a gente falar com uma pessoa, por exemplo... No primeiro câncer, era diferente eu falar sobre autoestima e cuidado se eu não estava vivenciando isso. Dessa vez eu estava com, né,
vivendo isso. Então, assim, eu senti a dor do que ele estava sentindo. Então, assim, falar sobre esse tema, para mim, é um tema muito sensível. Né? Porque não é fácil, sabe, muito Mari? Importante, muito importante, né? Tem pessoas que querem ajudar e às vezes não sabem como ajudar, né? Então, assim, participar desse movimento todo nas redes sociais foi muito, muito legal para mim, né? Foi uma nova etapa, uma nova fase, uma nova TPM, uma nova mulher. Rê, sua história de superação é incrível, eu já te conheço há muito tempo, acompanhei tudo, né? E aí, dentro disso tudo, a gente não pode deixar de dizer que você acendeu um alerta dentro das mulheres, né? Para as mulheres se cuidarem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi para você se tornar, né, essa pessoa dentro dessa missão, sabe, de levar informação para as mulheres dos exames preventivos, para as mulheres se cuidar. Você tá com essa missão, a nova Renata tá com essa missão. Então, como você se sente? Eu sinto que é como se isso já fizesse parte do meu propósito, né? E eu até recebo, às vezes, os feedbacks que eu tenho muito hoje de seguidores, Mari, que estão passando pelo tratamento. Muitos seguidores que descobriram a doença depois que eu comecei a falar sobre isso e foram investigar, fizeram exame e descobriram que estão doentes. Muitos seguidores que já passaram, né? Inclusive de profissionais da área, né, da saúde, que fala assim, nossa, eu tenho recebido muitos pacientes, né, virem fazer exame, lembrando, né, falando sobre o seu caso e tudo. E eu fico, assim, muito feliz porque eu não podia me calar. Se eu já falava tão abertamente da minha vida sobre tantos assuntos, né, e já falava com tantas mulheres, eu não podia me calar, eu não tinha como. Eu lembro que quando eu descobri a doença na primeira vez, eu no primeiro dia, aí eu fui pra casa e uma pessoa próxima falou assim, não conta não, pelo menos agora. E aí, naquela mesma hora, era como se Deus estivesse falando, o Espírito Santo falando pra mim, você vai falar assim, você vai ser boca para muitas mulheres, né, para alertar sobre a importância de fazer um exame preventivo, que é coisa que é feita uma vez ao ano, né? Se a gente for pensar em fazer um Papa Nicolau, né? É exatamente isso. Eu era uma pessoa que eu trabalhava muito eu tinha plano de saúde, trabalhava com médicos, tinha conhecimento e eu não me descuidei, deixei de fazer o meu exame preventivo. Que muitas pessoas fazem. E o que muitas pessoas fazem, e isso foi o que causou, né? Então, se eu tivesse descoberto no início, hoje, né, na época eu fiz tratamento, fiz quimio radibraque, eu fiquei curada do útero, mas eu tive uma recidiva do útero. Quando eu descobri o novo câncer, o médico suspeitou que pudesse ser um outro tipo de câncer e a gente descobriu através dos exames de biópsia que não, que é uma recidiva do útero e que eu já estava com metástase, né? Hoje eu sou uma paciente paliativa e quando eu olho para trás, e eu falo isso muito nas entrevistas, quando eu olho para trás para minha vida, eu vejo que eu podia ter evitado tanto sofrimento, tanta dor, se eu tivesse parado para me cuidar. Tirado um dia durante um dia no ano, não é nem um dia, são algumas horinhas para ir no médico fazer um exame, fazer a coleta do preventivo, fazer exame de mama. Então isso me dói e eu sei que isso é a realidade de muitas mulheres. Tem mulheres, Mari, que nunca fizeram um exame preventivo. E a nossa região, ela é uma região com índice altíssimo de câncer do colo do útero. Isso são dados que mostram pra gente, né? Isso muito, infelizmente, é cultural. Muito, né? Enfim, então hoje falar sobre isso, para mim, se tornou um propósito, uma missão. Porque e eu recebo muito carinho, é tão engraçado, né? Eu acho assim, incrível, a rede social nos permite isso, de as pessoas falarem comigo como se fosse, a gente já conhecesse há muito tempo, e se colocar no meu lugar e eu ver que essas pessoas estão se cuidando. Olha, eu fui fazer o exame, Renata. Eu recebo mensagem, Renata, eu fui fazer meu exame hoje. Nossa, vou fazer meu exame semana que vem. E isso, para mim, eu ouvi uma frase esses dias atrás de uma pessoa que falou para mim assim, Renata, você está ajudando a salvar muitas vidas. E eu nunca imaginei que, né, através disso, porque quando eu comecei a trabalhar em comunicação, eu nunca imaginei a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente.
a gente imagina com o outro, mas que a gente não imagina, né? Acho que nunca vai acontecer. Falar disso, né? Com tantas pessoas e ser esse canal de conhecimento, a pessoa que está vivendo isso, a pessoa que tá nas redes sociais ali como um porta-voz, como uma mulher que passou, que é porta-voz, né? A gente que trabalha com comunicação e que consegue alcançar outras vidas. Então, para mim, isso é muito importante, se tornou um propósito de vida e eu estarei aqui até Deus me permitir falando, olha, mulher, inclusive, vá fazer seu exame se você ainda não fez, seu exame preventivo de mama, Papa Nicolau e outros tantos exames também que a gente precisa fazer, né? Então, mas falar isso mesmo, deixar essa mensagem para a mulherada se cuidar. Eu sei que a gente, às vezes, acha que pode ser egoísmo, não é. Mas a gente cuida de tantas coisas, mas a gente tem que cuidar da gente, pra gente estar aqui. Hoje, quando eu penso nisso tudo, e em questão de futuro, né, com a minha atual realidade hoje, eu penso logo nos meus filhos. E pesa, né, porque a gente que é mãe fala assim, meu Deus, imaginar que, né, pode ser que eu não esteja no futuro, né? Isso faz toda a diferença, pensar nisso, se colocar nessa minha situação. Nossa, imagina, eu não poder ver meus filhos se casando, meus netos nascendo, porque eu não fiz um exame preventivo. Isso é pesar o clima aqui um pouquinho, mas é necessário, importante, porque isso de fato, gente, a prevenção ela salva vidas. Rê, eu quero muito agradecer você mais uma vez, tá? Por compartilhar um pouquinho da sua vida com a gente. E quero convidar vocês que estão aí assistindo a gente a acompanhar a gente nas redes sociais e agradecer você por tudo, tá? Obrigada. Nesse novo projeto.